lá, gente. Vamos lá, que hoje é o seguinte. Bom dia, né? Para quem tá chegando, para quem chegou. Então, tá aí, né, pessoal? O materialzinho. É o mesmo material que tá lá já no Google Sala de Aula. Então, hoje, essa parte teórica, ela fala de estrutura de controle. O que seria uma estrutura de controle? O nome já está dizendo, né? Você tentar controlar, né, de uma maneira mais específica e mais abrangente também, né, o teu código. Uma coisa muito importante, pessoal, falar, até para você entender de uma forma geral, é que a programação de forma geral, ela imita a vida. Como assim, professora? Veja que no nosso dia a dia a gente tem algumas coisas que a gente faz repetidamente. Existem coisas no nosso dia a dia que a gente tem que fazer escolhas, decisões, tomar decisões, né? Então, todo dia você tem que comer, são coisas que você faz repetidamente. Todo dia você acorda, você come, você estuda, você come de novo, né? São coisas repetidas. No nosso dia a dia também, você vai tomar decisões, né? Eu acordei hoje, eu vou primeiro assistir a aula, eu vou tomar café primeiro. Eu vou tomar café com o quê? É com pão, é com cuscuz, é uma vitamina. Veja, né, que você vai ter decisões na sua vida. A programação, ela tenta imitar isso, né? Trazendo essa ideia da vida para o código. E aqui no caso a gente está utilizando a linguagem Python, tá? Então, dentro dessa estrutura de controle, você vai ter decisões, tá? Se dá para ver com o mouse aí, né? Tem uma bolinha vermelha. Decisões e repetição, que a gente chama de loop, né? O loop é uma coisa que fica repetindo, tá? E aí, para fazer essas ações dentro da programação, você conseguir fazer isso, existem umas funções que tá aqui, né? Que é o if, que é para fazer decisão. O if e o elif é para fazer decisões. Para você conseguir fazer uma repetição, é o for e o while, ou while, né? São esses os termos, as funções que a gente tem para trazer, né, essa ação de decisão ou de repetição para dentro do código, tá? Então, de uma maneira geral, é isso. Bom, nós vamos ver hoje, né, um pouco de aula teórica é só sobre estrutura de decisão, tá? O que é uma decisão? É você escolher alguma coisa. Você tem algo a ser decidido. E quando você decide, pessoal, quando você tem uma decisão, você no mínimo tem digamos assim, duas escolhas, no mínimo. Ou fazer uma coisa ou fazer outra, né? Você vai decidir o que eu vou fazer. Né? Vou estudar primeiro, sei lá, matemática ou vou estudar primeiro português, né? São um exemplo, tá, que eu tô dando. Então, você tem decisões durante todo o dia, você vai ter essas decisões, né? E aí, essa decisão, ela parte de um pressuposto, de um fator de decisão, tá? Ela parte de um pressuposto, não, eu quero estudar. Então, eu vou estudar o que primeiro, né? Qual será essa ordem? Primeiro vai ser a matemática, depois vai ser o português. Então, veja que quando você tem uma decisão, sempre você tem um fator, aquilo que você vai te dizer se você vai fazer uma coisa ou outra, tá? Então, decisões são escolhas, pessoal. E toda escolha, ela é baseada, ela é condicionada em alguma coisa, certo? E aí, quando você tem isso dentro da programação, dentro dos códigos, você torna o teu programa mais flexível. Note que todos os programas que a gente tem feito, né, prática 1, prática 2, prática 3, eles são programas que ele tem um início, um meio e um fim, correto? Ele vai fazer lá de um por um, né, de linha por linha, e digamos assim, linear,
né? Ele é linear, ele vai e termina. Ele não dá voltas, ele não tem caminhos para seguir, ele só tem um caminho. Pá, fez, acabou, pronto, né? Deu o resultado, pronto. Quando aparece estrutura de decisão, o que é que você está trazendo para a programação? Você está trazendo caminhos em que o programa vai ter que fazer, ou ele pode fazer. Então, veja que agora você não tem só um caminho, você pode ter 2, 3, 4, 5. Um exemplo, se você abrir teu celular, né, na tela principal, você vai ter vários aplicativos, não é isso? Vários aplicativos aí na tua tela principal. Então, você vai ter várias escolhas, né, várias decisões. Qual é o aplicativo que eu quero abrir? Veja que você tem uma decisão a escolher, que é a escolha, né, do aplicativo que você vai estar querendo abrir naquele momento. E o teu celular, independente de qual for, né, assim que você clica no determinado aplicativo, ele vai abrir para você. Veja que na tela do teu celular você tem várias decisões, você tem vários caminhos possíveis. E o teu programa, na verdade, tem que estar preparado para isso. Ou seja, os códigos que estão por trás de um Android, de um iOS, eles têm que estar preparados. Eita, se a pessoa clicar no WhatsApp, opa, vou ter que abrir o WhatsApp. Se a pessoa clicar no Instagram, opa, vou ter que abrir o Instagram. Então, é mais ou menos isso que funciona quando você tem estruturas de decisões. Você tem caminhos a percorrer, caminhos diferentes, né, para fazer uma determinada ação. E note, essa decisão ou essa escolha, ela vem de uma ação. Se eu escolher, eu tenho a tela do meu celular, né, como eu falei, tem vários aplicativos. Se eu escolher o WhatsApp, opa, vou ter que abrir o WhatsApp. Então, ele vai ter que tomar uma atitude específica. Eu não posso clicar no símbolo do WhatsApp e ele abrir o Instagram. Não pode. Eu tenho que abrir, eu tenho que fazer aquilo que eu escolhi, né? O meu sistema operacional aqui, no caso o Android, vai ter que abrir aquele programa que eu escolhi, né? Então, ele tem que fazer tudo isso da maneira correta. Então, tudo isso, pessoal, é que a gente chama de estrutura de decisão, tá? São as escolhas. E aí vai tornar o programa mais flexível e, obviamente, vai ter mais caminhos que você vai ter que fazer. Obviamente, vai surgir aí mais linhas de código, né? Tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, não é nem de código, mas para a gente entender, né? Tem aí um exemplo clássico. Aí você tem uma frase. Se eu estiver disposto, eu irei fazer a atividade. Senão, vou ficar dormindo. Note que nessa frase tem como a gente tirar algumas informações. A primeira informação que eu quero que vocês anotem ou gravem na cabeça de vocês para nunca mais esquecer é a presença dessa palavrinha aqui, que é o se, né? Ou se, o se, tá? Veja que ele é, assim, a peça-chave, a peça fundamental para as decisões. Note que quando eu estava dizendo em relação aos programinhas que tem no seu celular, os aplicativos que você tem e que você quer abrir, o que eu falei? Ó, se eu quiser abrir o WhatsApp, se eu quiser abrir o Instagram, note a presença do se sempre, tá? Então, veja que o se, ele é um fator determinante para a decisão. Então, toda vez, isso aqui não é nem no modo de programação, tá, pessoal? É da vida. Note que toda vez que você fala alguma coisa, alguma frase que aparece o se, é porque você tem uma escolha para fazer. Você tem uma decisão para fazer. E essa decisão, ela vai ter um fator para você escolher. Qual é o fator aqui nosso dessa frase? Estiver disposto, né? Ou estiver disposta. Então, se eu tiver com coragem, digamos assim, com vontade, aí eu vou fazer uma coisa e aí o fazer ou não fazer vai depender de quê? Dessa minha disposição. Se eu estiver disposto, se eu estiver com coragem, o que eu vou fazer?
Aí vem aqui a primeira ação, né? A primeira decisão. Vou fazer a atividade. Agora, se esse fator de decisão falhar, digamos assim, não tô querendo não, tô com preguiça, né? Não estou disposta hoje. Se eu disser que não quero fazer, se eu não estiver disposta, que vem aqui, né, o se não, eu vou ficar o quê? Dormindo, vou ficar deitada na minha cama, vou ficar, sei lá, fazendo outras coisas. Então, veja que isso é decisão. Você tem um fator de decisão. É estar disposto ou não. Se está disposto, você vai fazer a atividade. Se não está, ó, tá vendo? Ó, o se não aparecendo, né? Também. Ele é um amiguinho do se, tá? Se não, você vai fazer outra coisa. Você vai ficar dormindo aqui no nosso exemplo da frase. Deu para ficar claro até aqui, pessoal? A dica, né? A priori, né? A dica inicial é você notar a presença do se, tá? Do se e do se não. Veja que eu marquei os dois, né, de vermelho, tá? Para dar um destaque aí para você. Você, notando isso dentro do dia a dia, você vai notar que são decisões. E sempre uma decisão tem um fator de decisão, uma condição dessa decisão. Que eu marquei aqui, né, eu sublinhei, tá? Mas aqui é um exemplo, mas que você possa entender dessa maneira geral. Entendendo dessa maneira geral, né, que é esse raciocínio, né, é essa a lógica, aí você vai ficar mais claro quando a gente partir para o lado da programação, tá bom? Aqui eu trouxe mais um exemplozinho, como é que você poderia fazer isso, né, de uma maneira, digamos aqui, representativa, né, simbólica, tá? Então, como eu falei, né, tudo está baseado nesse fator de decisão, nessa condição. E aqui, ó, eu transformei a frase, toda essa frase, né? Se eu estiver disposto, eu irei fazer atividade, se não, ficar dormindo. Eu transformei toda essa frase em símbolos. Note que quando você tem aqui o fator de decisão, qual é o fator de decisão? É estar disposto. Você está disposto ou disposta? Se sim, ó, tá vendo? Ó, o se aparecendo? Se sim, né? Se você estiver, ó, de novo, né? Se você estiver disposto, o que você vai acontecer? Você vem para esse caminho, você vai fazer a atividade. Agora, veja que eu tenho uma outra, digamos, opção, né? Que é o não estou disposto, não quero, não tô afim, né? Então, você tem um não e tem outro caminho para o não, que é ficar dormindo. Então, veja que a decisão, ela no mínimo vai ter duas respostas, né? Dois caminhos que você vai ter que seguir. E quem é que faz? Quem é que te diz? Ou o que faz você ir para um lado ou ir para o outro? É a resposta disso aqui. Se a resposta for sim ou for positiva, né? Se for ok, se for verdadeira, você vem para esse lado. Se a resposta for não, for negativa, for falsa, né? Você vai para o outro lado, ok? Então, isso acontece na vida real, né? Todo dia você tem decisões a tomar. Aí você pode perguntar, professora, pode ter mais caminhos? Com certeza, gente. Né? A vida não é só uma coisa ou outra. A vida, às vezes, ela tem várias coisas para você fazer, para você tomar decisões. Pode acontecer de você ter mais uma opção? Pode, tá aqui, ó. Você, digamos, né, que você tem que fazer as atividades. Você sabe que você tem que fazer, né? Se sim, se você está disposto, você vai fazer a atividade. Se não, você vai ficar dormindo. Agora, tem um outro critério. Às vezes você não está disposto ou disposta, mas é aquela coisa, você está pressionado, você tem que fazer, porque, sei lá, o prazo acabou, né? O prazo expirou para você estar fazendo aquela atividade. Então, note que pode surgir mais caminhos. E talvez esses caminhos que vão surgir a mais, o fim deles pode ser a mesma coisa de um outro caminho. Ok? Note aqui, ó, que o caminho do sim é o mesmo caminho da pressão, digamos assim, né? Você tem que fazer, independente se você está disposto ou não, você tem que fazer porque o prazo para fazer alguma coisa acabou. A realidade das nossas vidas é essa, né? A gente vive o tempo todo tomando decisões, né?
Um exemplo aí que eu trouxe para vocês de decisões, várias decisões, e decisões dentro de outras decisões. Por exemplo, aqui é do dia a dia, né? Nem entrei na programação, que fique claro. Aqui você tem para como você trocar uma lâmpada, né? Isso aqui, esse desenhozinho, pessoal, é chamado de fluxograma, tá? É um fluxograma de como você trocar uma lâmpada, ou seja, vai ter várias tomadas de decisão. A primeira coisa é você, o início aqui, né? Acionar o interruptor. Então, você liga lá o interruptor, né? Para ligar a lâmpada. O que pode acontecer? A lâmpada acende? Note, né? A lâmpada acende é uma pergunta, é um fator de decisão. Se ela acender, pronto, tá ótimo. Acendeu, tá funcionando, acabou aqui o dilema, né? Agora, a lâmpada acende, veja que eu tenho um outro caminho. Não, a lâmpada não acendeu. Então, veja que eu tenho dois caminhos, do sim e o do não. Se a lâmpada não acendeu, eu tenho uma outra decisão aqui, né? A lâmpada não acendeu. Aí vem outra pergunta. Tá, mas por que será que não atendeu? Você já trocou a lâmpada queimou, já tentou trocar? Veja que tem mais duas respostas, né? Ou dois caminhos. Se você já trocou, se sim, se você trocou a lâmpada, é porque alguma coisa ainda não está funcionando. Aí você tem que, o que ele mostra aqui, que você tem que chamar o eletricista, né? Que é o que vai, de fato, saber o que aconteceu. Agora, se você não trocou a lâmpada ainda, você tem esse caminho aqui para fazer. Que aí ele te dá as instruções de você trocar a lâmpada. Gira a lâmpada, né, para tirar a lâmpada, né, desrosquear a lâmpada, tirar a lâmpada e depois colocar uma nova de volta, né? Então veja, pessoal, que você tem caminhos para seguir, dependendo de quê? De uma situação. Aqui, onde tem a carinha aí pensando, né? É uma situação. Nessa situação, você tem uma resposta de sim e uma resposta de não. E cada das respostas vão te levar para algum local. Talvez, no caso aqui, na resposta do sim, ele já acaba, já terminou. Na resposta do não, eu tenho mais coisas para fazer, né? Mais coisas para ser questionadas, mais decisões para ser tomadas. Baseado aí nessa outra pergunta, já trocou a lâmpada? E aí eu vou trilhar mais caminhos, né? As decisões são importantes na nossa vida. As decisões, elas podem ser rápidas e você ter digamos assim, um caminho fácil para seguir e pequeno, ou você ter um caminho maior para seguir, né? Então, esse aqui é um exemplo de decisões, tá? Tem mais um outro exemplo aqui, né? É o exemplo aqui do sistema de entrega de pizzas. Vamos lá. Aqui já é no finalzinho, digamos que a pessoa está concluindo já a compra lá, sei lá, pelo pedido, no delivery, no telefone, no WhatsApp, ou pelo iFood, enfim, né? Vamos lá. Aí ele faz uma pergunta: o pagamento vai ser cartão ou dinheiro? Note, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher cartão ou dinheiro. E cada uma dessas escolhas eu vou ter um caminho para seguir. A pessoa escolhe o cartão, aí ela vem para cá. Se a pessoa escolher pagar no cartão, aí o que a loja deve fazer? Separar a máquina do cartão, aí ele segue, veja que tem um fluxo aqui, né? Tem um caminho. Ele separa a máquina do cartão, registra o pedido no sistema e registra o pedido da pizza, né? Pedido de pizza registrado, ok, né? Você deve esperar e receber sua pizza. Então, veja que eu tenho caminhos, dependendo da minha escolha, dependendo da minha decisão, eu tenho um caminho para seguir. Agora, não escolhi o cartão, eu escolhi foi o dinheiro. Tá, dinheiro. Quando eu escolho o dinheiro, eu tenho uma outra coisa que eu preciso definir. Aí tem a pergunta, né? Baseado nessa pergunta. Preciso de troco? Se for sim, ele vai ter que separar o troco, né? Para ser enviado. E aí veja que ele segue praticamente, né? Os caminhos, eles vão se encontrar lá no finalzinho. Então, separa o troco, registra o pedido e faz a pizza, né? Se eu não preciso de troco, tá aqui o caminho do não,
veja que ele chega, né, no mesmo caminho lá praticamente de todos. Então, pessoal, isso são decisões. Uma decisão que está dentro da outra, que você pode tomar. Uma pergunta pode te levar para outras perguntas, para outras decisões, né? Então, é isso que você tem de mostrado aqui por esse gráfico, né, que é o fluxograma, alguns critérios, né, de decisão. Então, vamos seguir aqui. Agora sim, agora a gente vai entrar, de fato, na programação. Como é que eu consigo, professor? Então, talvez seja a pergunta, né? Como é que eu consigo transformar tudo esse esqueminha bonitinho aqui, coisas do dia a dia, para dentro da programação? Já que você falou lá no início que a programação ela vai imitar a vida, ela vai transformar a vida real, ela vai transformar na programação. Como é que eu consigo fazer isso? Óbvio, você tem a estrutura das linguagens de programação, que no nosso caso é a linguagem Python, e existem essas estruturas para nos auxiliar a fazer tudo isso. E essas funções, essas estruturas, pessoal, é o if, o elif e o else, tá? Repetindo, if, elif e o else. Então, eles que vão fazer todas essas escolhas. Tudo que está no losango, né? Ó, tudo que está no losango são os fatores de decisões. E é nos fatores de decisões que a gente vai entrar usando o if, o elif ou o else. Então, como é que a gente faz isso? Aqui, nessa quadro que vocês estão vendo, nessa tela que vocês estão vendo, é a maneira, digamos, a estrutura, né? A estrutura, como é que vai aparecer. Se você tem só duas respostas, se você tem uma decisão, que aquela decisão vai te dar apenas duas respostas, a resposta do sim ou a resposta do não, então você vai usar dessa forma. Você vai ter um if, a condição, que a gente pode chamar de teste, vocês vão entender já já. Aí você coloca as informações aqui, né? E o else com a outra resposta. Veja, deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Veja que aqui você tem duas respostas, né? Nesse exemplo. Uma resposta do sim e a outra resposta do não. Essas respostas vão se encaixar aqui, ó. A resposta do sim, ó, o bloco da resposta do sim e o bloco da resposta do não, né? Os códigos aí que vier pela frente, tá? E veja, pessoal, que sempre, note a diferença. Ah, professora, no if, eu tenho que colocar alguma coisa depois dele, um teste, a minha condição. E no else não aparece, o else só tem os dois pontos que eu tenho que colocar obrigatoriamente. É sempre assim? Sim, é sempre assim. O teste, que a gente vai entender já já que teste é esse, ele sempre vai vir com o if. Não tem teste no else, ó. Não tem teste no else. Professor, mas que teste seria este? Pessoal, o teste seria justamente a pergunta. Porque é em cima desse teste, ou da condição, né, que eu falei, que é o fator de decisão, é em cima dessa pergunta, é em cima desse fator, que a gente chama também de condição, ou teste, é que eu tenho o caminho 1 ou o caminho 2, tá? Então, é em cima dessa pergunta. Se eu disser que estou disposta, eu venho para cá. Se eu disser que não estou disposta, eu venho para cá. Então, é sempre em cima disso aqui. Então, este teste, aquela perguntinha lá, ela vem para cá, né? Obviamente que não daquela forma, quando a gente trata aqui da programação. Mas, você vai entender já já. Tá, professora, mas quando tem o caso de eu ter mais de duas respostas, que é nesses aqui, né? Eu tenho, esse aqui, por exemplo, né? Que eu coloquei aqui. Eu tenho 3 respostas. Eu tenho a resposta do sim, eu tenho a resposta do não, e digamos, entre aspas, eu tenho a resposta que tem que fazer, independente se está disposto ou não, né? Que é, digamos assim, a resposta da pressão, né? Então, veja que nesse caso eu tenho 3 caminhos. Volto a repetir. Abra a tela do seu celular, que é justamente esse caso aí, quando você tem mais de 2 decisões para tomar, né? Você tem várias escolhas.
Então, quando você tem várias escolhas, aí você vem para essa forma. Vai aparecer o if, vai aparecer agora o elif e o else também, né, que a gente já conhece. Agora, note, quando você tem mais de duas respostas, ou mais de duas escolhas, mais de duas decisões, o elif aparece na jogada. E o elif também tem um teste, pessoal. Tem um fator de condição, certo? Para a gente decidir. O que seria aqui o exemplo? O exemplo aqui, ó, da lâmpada, ou o exemplo aqui do dinheiro, do pagamento da pizza, né? Do sistema de entrega. Note aqui, ó, que eu tenho pagamento por cartão ou dinheiro. Se eu escolho dinheiro, eu vou fazer uma outra pergunta, veja, né? Eu fiz uma outra pergunta, coloquei um outro fator de decisão, um outro questionamento, um outro teste aqui que tem mais duas respostas. Então, nesse caso aqui, desse sistema de pizza, de entrega de pizza, seria esse caso aqui. Então, o if para a gente inicial seria esse aqui, ó. Pagamento com cartão ou dinheiro? Estaria aqui, ó, tá? Esse elif seria troco ou... Se eu escolhesse o dinheiro, né? Ele ia perguntar troco ou sem troco, né? Se eu não me engano. Então, o elif entraria aqui, seria aquela outra pergunta, tá? E o else, pessoal, o else, veja, mais uma vez, ele não tem teste, ele não tem condição. Mas, certo, professor, agora lascou, né? Entre aspas. Como é que eu faria isso aqui? Como é que eu programaria? Tem como eu programar essa coisa aqui, dessa figurinha, no Python? Tem, certo? E eu vou fazer isso aqui agora para vocês. No material, pessoal, eu já deixei lá, ó. No material vocês vão encontrar eu já deixei a programação feita. Qual é o pedido que eu faço? Você vai pegar, vai abrir o seu celular, né, que tem um programa do Python, vai abrir o seu computador e vai digitar tudo isso aqui de volta, para você ver o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Isso aqui tem várias interações, tá? Eu vou fazer aqui agora, de novo, né, de maneira real, para a gente ver como é que a gente transforma esse fluxograma aqui, essa coisinha de trocar lâmpadas, que parece ser bem simples, né? Como é que a gente consegue transformar isso aqui para programação? Será que tem como, professora? Tem. Vocês já viram aquela questão das casas inteligentes? Até nos filmes, né? Em que a pessoa bate palma, aí a lâmpada acende, ou então fala mesmo, né? Desligar a lâmpada desliga. Ligar a televisão liga, né? Então, isso aí, pessoal, é programação, tá? Interagindo com você. E abrir o Python aqui para a gente programar essa ideia da lâmpada, tá? Deixa eu abrir aqui o Python. Eu vou fazer pelo modo editor, tá, pessoal? Tá aí para vocês verem, né? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até comentar aqui, é o programa de trocar lâmpada. Tá no material de vocês, né? Mas eu vou fazer aqui ao vivo para ir explicando, né? Eu vou fazer baseado nessa imagenzinha aí desse fluxograma. Então, eu vou começar aqui, a primeira coisa que ele faz é acionar interruptor, né? Veja, pessoal, que aí não é uma pergunta, não é pergunta quando tem ponto de interrogação. Se ligue também, né? Onde tem ponto de interrogação é pergunta. Aí vem um detalhe, se é pergunta, você precisa de uma informação, não é? Aí você lembra, se eu preciso de uma informação, eu vou utilizar o input. Se eu preciso de uma informação, eu vou utilizar o input. Quando é pergunta, eu já sei que eu vou usar o input em alguma coisa. Porque eu tenho informações, ou é sim ou é não, né? Ou um talvez, enfim. Mas nesse caso aqui que ele diz acionar interruptor, não é pergunta. Ele só está dizendo, você deve acionar o interruptor. Se é só para mostrar que você deve acionar o interruptor, para mostrar, pessoal, é o print. Vou colocar igual ele está dizendo lá, acionar interruptor. Estou seguindo lá essa imagenzinha aqui, tá? Aí vamos lá, aí ele acionar interruptor. Aí vem uma pergunta, ó. A lâmpada acende?
Em cima dessa pergunta, pessoal, eu vou ter, no mínimo, 2 respostas, né? Ou sim ou não. Se eu vou ter uma informação, se eu vou capturar uma informação, aí vem aquilo que a gente já conhece. Eu vou ter que utilizar um input. Eu vou ter que utilizar uma variável. Eu vou utilizar aqui a variável, sei lá, A. E aí a pergunta é, eu vou colocar a mesma pergunta lá, ó. A lâmpada acende? Se eu colocar só isso, pessoal, aí vem um grande detalhe aqui, né? Dicas de programação. Se eu colocar só isso, a pessoa pode colocar qualquer tipo de resposta, não é? Ela pode colocar sim, a palavra sim. A pessoa pode colocar não, a palavra não. E aí ela pode colocar maiúsculo, minúsculo, tudo minúsculo, a primeira letra maiúscula. Pode colocar um não sem acento. Ela pode colocar não com acento, pode colocar só um N, né? Que a gente está acostumado nas redes sociais a colocar só N, né? Para não. Então, seguindo a imagem, né? Eu fiz a primeira pergunta. A lâmpada acende? Input, porque eu preciso dessa informação. E aí, como eu estava dizendo, a pessoa que for responder isso pode colocar, né? Várias formas de responder isso aqui. Aí, qual é a dica? Que você informe para a pessoa como você quer essa resposta. S, aí eu coloquei aqui, ó, S para sim e N para não. Né? Uma indicação já, ó, se a lâmpada acender, se sim, você coloca um S. Se não, você coloca N. Ou poderia ser, pessoal, se sim, você vai digitar 1. Se não, você vai digitar 2. Tanto faz, tá? Tanto faz. Só é para orientar para quem for responder, colocar uma coisa correta, né? Não ficar criando respostas. Então, a dica, oriente o usuário na pergunta, que isso aqui é uma pergunta, oriente ele a uma resposta. Como é que você quer essa resposta? Se é S para sim, N para não, se é 1 para sim, 2 para não, tanto faz. Então, perfeito. A gente sabe que a pessoa vai responder, né? Vai responder dessa forma aí que você está orientando, vai responder S ou não. Eu falei para vocês que toda vez que tem esse losango com a pergunta, você vai ter um if. Então, aqui vai ser um if. Como? Eu vou colocar if, que é o se, né? Já vou começar a fazer meu teste. Aqui, pessoal, vou até comentar aqui, para ficar... Aqui vai entrar o fator decisão. Aqui vai começar, de fato, a decisão, a partir do if, né? Vai começar, de fato, a decisão. Bom, qual é essa decisão? Essa decisão é se a lâmpada acende, não é? Mas quem tem a resposta da lâmpada, se ela acendeu ou não? Quem é que tem essa resposta? É a variável A. A variável A, pessoal, você fez uma pergunta, né? A lâmpada acende? Aí a pessoa vai dizer sim, não. Essa resposta ela foi armazenada na variável A. Então, é na variável A que eu tenho a resposta. Então, eu vou colocar assim, ó, traduzindo, se a variável A, isso aqui é igual, tá? Então, se A for igual a S, e é o S maiúsculo, né? Então, o que isso que eu coloquei significa? Traduzindo seria assim, ó. Vou até botar aqui, ó. Se A for igual a S, isso é a tradução literal disso aqui, tá? Então, se A, que é a variável que tem a resposta, for igual a S, quem é o S? É o sim. O que eu vou fazer, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. A lâmpada acende? Sim. O que eu vou fazer? Vai ter um fim aqui, né? Então, eu vou mostrar que teve um fim, que acabou, que encerrou. Ok, perfeito. Então, para mostrar é um print. Eu vou colocar igual tá lá, o fim. Tem nem como colocar as mãozinhas aqui, né? Tem umas mãozinhas lá, né? Mas eu vou colocar fim, certo? O código em vermelho é o quê? É comentário. Por que tá vermelho? Porque eu coloquei o hashtag antes. Isso que está em vermelho é comentário. Não é obrigatório. Isso não vai ser executado. Quando eu botar para executar, você vai ver que o que está em vermelho não vai sair lá na execução do programa. Para que serve um comentário, então? Justamente para estar explicando o código. Eu fiz já essa primeira parte aqui, ó. Eu fiz essa parte, esse caminho. Veja que eu tenho mais caminhos aqui, né? Ó. Então, pessoal, eu fiz a primeira pergunta, né? Ó. Se o A for igual a S,
Eu faço isso. Agora, a gente sabe que tem uma outra resposta. E essa outra resposta, galerinha, vai nos dar para uma outra pergunta, perfeito? Que é o não, né? Então, se eu tenho uma outra resposta, é o elif que vai entrar. Então, significa assim, ó, se o A for igual a não, que no caso a gente disse que o não vai ser N, né? Ó, se o A for igual a o N maiúsculo, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Só para você entender o que é isso que eu fiz, o que o código está querendo dizer. Vou colocar aqui, só que agora é se o A for igual a N. E o N tá, é o não. Se o A for igual a N, o que eu faço? Ah, eu tenho mais uma pergunta, professora. Eita, e agora? Se você tem mais uma pergunta, aí você vai começar de novo. Como é que você faz para pegar a informação dessa pergunta? Utiliza o quê? Vamos lá. A Luana respondeu aqui, ó, input. Pessoal, vocês têm que anotar essas dicas. Vocês têm que fazer anotações. Para pegar a informação, eu utilizo o input. Professora, como é que você sabe que tem que pegar uma informação? Gente, tá perguntando aqui, ó, já trocou a lâmpada? Eu vou ter uma resposta para isso. Então, é uma informação que eu preciso ter. Então, se eu preciso ter uma informação, eu utilizo o input. Então, qual é a informação que a gente precisa? A informação daqui, ó, da pergunta, né? Já trocou a lâmpada? Então, aqui eu utilizo um input. Qual é o input que eu utilizo aqui? Qual variável? Tanto faz, você escolhe aí a variável que você quiser, tá? Vou colocar o T de trocou, né? E aí você coloca o input. Qual é a pergunta que você bota aqui? Você pode utilizar essa mesma pergunta, ó, já trocou a lâmpada? Eu vou utilizar ela, né? Já trocou. Aí eu posso fazer a mesma coisa, pessoal, mesmo critério. Oriente ao usuário como você quer essa resposta. Eu vou colocar agora 1 para sim, tá? E 2 para não. Então, veja, eu preciso, quando vem aqui para o não, eu estou fazendo o caminho do não, né? Ó, a gente está aqui no caminho do não, certo? Quando eu entro no caminho do não, eu tenho uma outra... Boa pergunta, Luana. Toda vez, assim que você bota os dois pontos, note, isso vai ser automático, tá? Toda vez que você der um enter, seja pelo computador ou pelo celular, quando você tem esses dois pontos aqui são obrigatórios, tá, pessoal? Os dois pontos do if, esses dois pontos aqui no final do elif são obrigatórios, não é coisa minha não, é obrigatório você botar, senão vai dar erro. Então, toda vez que você der o enter, note que automaticamente esse meu cursor, né, que é esse traçozinho, ele foi automaticamente afastado aí, nesse espaço, tá? Então, automaticamente ele fez isso. Por que tem que ter esse espaço, professora? Justamente isso aí que você botou, viu, Luana? Justamente para se organizar. Você vai notar que isso aqui, né, faz parte dessa coisa aqui. Isso aqui que a gente está fazendo agora vai fazer parte desse caminho aqui, tá? Só questão mesmo de organização, tá? Então, perfeito, né? Eu fiz essa pergunta. Já trocou a lâmpada? Em cima dessa pergunta, eu vou ter meus caminhos agora. O caminho do sim e o caminho do não. Vem de novo o caminho do sim e o caminho do não. E aí, eu vou começar, ó. If. If quem? Se o quê? O que tem que acontecer para eu ir para um lado ou para o outro? Aqui, ó, as respostas, tá, pessoal? Se for 1, é o sim, eu venho para cá, né? Eu venho para o lado do eletricista. Se for 2, que eu disse que era o não, eu venho para cá. Então, vamos lá. Quem é que tem essa resposta? Do sim ou do não? Quem é que tem essa resposta? Isso, exato, perfeito. A variável t tem essa resposta. Então, eu vou dizer assim, ó, se t igual. Quando eu coloco 2 iguais, tá? É igual, né? É igual. Se t for igual a 1, o 1 é o quê? O 1 é o sim, né? Se t for igual a 1, ó, os dois pontos, né? O que acontece se for sim? Se isso aqui for sim? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu vou por esse caminho aqui, ó. Chamar o eletricista. Eu vou mostrar aqui, ó. Chamar o eletricista. Então, o print é só para mostrar o caminho que você entrou. Qual o caminho que você entrou? Você entrou no caminho do 1. Quem é o caminho do 1? É o sim, né?
De acordo com a nossa imagem, o sim você vai ter que fazer isso, chamar o eletricista. Então, veja que é para mostrar, é uma ação. Então, só estou mostrando aqui, de fato, exatamente como está lá. Aí, pessoal, eu tenho esse caminho do sim, mas está faltando um caminho do não, né? Então, o caminho do não é, se eu tenho uma outra resposta, né, que é o não, eu vou colocar o elif, ó. Elif. Elif quem? O t, né? Tudo está em cima do t, porque é o t, pessoal, a variável t, que tem essa resposta. Sim ou não. Então, se t for igual a 2, que é não, né? A gente colocou como não, eu vou fazer o quê? Olha só, agora eu tenho duas coisas para fazer, mas aqui é só um print normal, né? A gente pode printar aqui, dar um print nessa frase aí que ele colocou. Então, eu vou colocar assim, ó, print. O que ele diz aí? Girar a lâmpada no sentido anti-horário. Girar lâmpada. E tem outro, né? Se tem outra coisa para eu fazer, bota o print, que é o girar. E aí eu não sou besta, né? Para ter que copiar tudo de novo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e tirar aqui só essa parte aqui, né? Pronto. Então tá aí o programa, pessoal. Será que acabou? Bom, eu fiz o sim, vamos lá. Eu fiz o caminho do sim, que é o chamar eletricista. Fiz o caminho do não, né? Que é aqui essas imagens. Bom, terminou, né? Aparentemente, acabei já todo o esqueminha da imagem. Ou seja, eu transformei essa imagem, uma coisa normal do dia a dia, né? Uma coisa normal do dia a dia, que tem várias decisões, eu tenho duas decisões, com uma, duas, três, quatro caminhos, né? Que eu posso seguir. E eu tenho dois caminhos que estão vinculados, que estão relacionados a uma das primeiras respostas lá atrás, veja, né, um caminho dentro do outro. Mas eu consegui transformar isso aqui do dia a dia, né, para uma programação. Vamos ver se vai rodar esse negócio todo aqui, né? Vamos ver aqui, rodando para a gente entender decisão.py, né? Não se esqueça, tá? Salvar, escolhe um local, dá o nome, .py, salvar. Aí vamos lá, né? Eu vou colocar aqui o código do lado e o programa do outro rodando, né? Pra gente ver aí, ó. Aí ele começa, ó. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, ó, desse input, tá? Veja, né, que os dois prints lá de cima, ó, tá aqui, ó. Aquele primeiro print, que é os tracinhos. Veja que eu tenho os tracinhos lá de cima, ó, tá? Né? Que eu botei com print. Veja que você pode fazer tudo com print. E vem aqui outro print, né? Acionar o interruptor. Perfeito. A lâmpada acende. Aí ele diz aqui, ó, S para sim e N para não. Aí eu vou botar. É o S maiúsculo, botar sim, a lâmpada acende. O que vai acontecer se eu disser que sim? É para aparecer isso aqui, né? Ó, print fim, ok? Fim, acabou. Então ele fez um programa e fechou, né? A lâmpada acendeu. É esse caminho aqui, ó. Ele fez esse caminho, acabou, não tem mais o que fazer, fechou. Bora rodar de novo agora para os outros caminhos, né? Para a gente ver os outros caminhos rodando. Vamos lá. A lâmpada acende, agora eu vou colocar o N, né? N de não. Ele, opa, a lâmpada não acendeu. Aí, ó, pá, caiu aqui no T, ó. Já trocou a lâmpada? Eu vou digitar o 1, né? Para a gente cair nesse caminho aqui do chamar eletricista. Vou digitar 1. Ele vai dizer o quê? Ó, chame o eletricista. Pronto, acabou chamar o eletricista, que é justamente esse caminho aqui, ó. A lâmpada acende? Não. Já trocou a lâmpada? Sim. Veja que eu fiz, ó, esse caminho. Acabou o caminho, morreu. Agora eu vou fazer esse outro caminho aqui, ó. Acende a lâmpada? Não. Já trocou a lâmpada? Não. Né? Vamos lá. A lâmpada acende? Não. N. Já trocou a lâmpada? 2, né? O 2 é pro não agora. 2, não. Aí o que vai acontecer? Ele vai dizer isso aqui, ó. Girar a lâmpada no sentido anti-horário, girar a lâmpada no sentido horário. Veja, a gente testou todos os caminhos, pessoal. Todas as possibilidades e todas elas foram de acordo com o que a gente fez, né? Que a gente indicou, tá? Então, isso é uma estrutura de decisão. Veja que você tem quantos caminhos? Vamos contar quantos caminhos a gente tem. 1, o 2 aqui, ó, a gente tá no... Aqui é o caminho 1, né? Caminho 1.
caminho 2. Dentro do caminho 2, você tem mais um caminho e mais outro caminho. Porque eu falei que era 4 caminhos, né? Um caminho, 2, 3, 4. Mas dentro do caminho 2, você tem 2 caminhos, tá? Isso que é flexibilidade do código. Você pode ir para várias coisas que você quer. Sempre vou falar da tela do teu celular. A tela do teu celular é um exemplo claríssimo disso. Que ele vai ter que estar preparado para mostrar o que você quer quando você clicar lá num determinado aplicativo. Deixa eu só fazer para vocês aqui um bônus, né? Por exemplo, eu tenho falado tanto desse celular. Como é que seria, então, professora, o programa da tela do celular? Como é que seria isso aqui? De uma maneira bem simples, né? Obviamente que aqui está tudo de texto. A tela do teu celular é imagens, né? São os aplicativos. Só vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu falo tanto da tela do celular, né? Digamos aí que você tem a tela do teu celular, né? Vou botar de novo aqui essa entradazinha. E aí, ele, por exemplo, vou botar aqui app. Input, escolha app. Aí vou botar aqui, por exemplo, 1 é o Zap, o 2 é o Insta, o 3, sei lá, qual é o TikTok. Né? Digamos aqui, estou fazendo de modo textual, né? Digamos aqui só tem 3, né? Só um exemplo rapidão aqui para você, né? Escolha um app, 1 para o Zap, o 2 para o Insta e o 3 para o TikTok. Aí vamos lá. Se a variável app, que vai ter essa resposta, né? Que vai ter aquilo que a gente for escolher, aí vamos lá. Se a variável app for igual a 1, o que ele vai ter que fazer? Estou mostrando aqui só o raciocínio lógico do teu celular, né? Só para você entender como é que ele faz por dentro. Abrir o Zap, né? Aí vai carregar o Zap, né? Então, veja que eu tenho 3 respostas aqui. Eu vou para o elif, né? Elif, app foi igual a 2. O que eu vou fazer? O 2 é o Insta, né? Abrir o Insta. Elif, opa. Aqui é o 3, né? O 3 para abrir o TikTok, né? E o else vai ser o seguinte. Vamos entender isso aqui que eu coloquei, né? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Muito simples, mas é dessa forma que o teu celular funciona. Ele fica o tempo todo, óbvio que ele não vai colocar isso, né? Escolha um programa. O programa já tá lá com os íconezinhos para você escolher, né? Ele não faz esse pedido, mas ele fica atento a essa situação. Assim que você escolher determinados programas, ele vai fazer os determinados caminhos, tá? Então, se você escolher o Zap, aí só coloquei aqui a informação, né? Para ele abrir o Zap. Se você escolher o 2, que é o Instagram, ele vai abrir o Instagram. Se você escolher o 3, que é o TikTok, ele vai abrir o TikTok. Agora, sei lá, se você escolher um outro número que eu não coloquei aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Não existe nenhum programa selecionado. Bora ver isso funcionando? Opa, tá vendo? Errei aqui. Lembrar, né? Só um igual, pessoal, é você tá atribuindo uma coisa para variável. Então, para você dizer que é igual mesmo, igual, são 2 sinais, são 2 símbolos de igual, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu não comentei o programa de cima, né? Por isso que ele rodou aqui. Por isso que eu comento, tá? Os programas de cima, né? Vamos lá de novo. Escolha um app, né? Aí tem 1 para Zap, 2 para o Insta. Vou botar aqui do ladinho para a gente acompanhar o código e o programa rodando. Escolha um app. Eu vou colocar aqui 2. Se eu colocar o 2, pessoal, ele vai fazer o quê, ó? Abrir o Instagram, né? Abrir o Insta. Veja que ele foi lá para o caminho 2, ó. Certo? Aí botou isso aqui, né? Por enquanto eu tô colocando só as informações básicas. Vou testar de 1 por 1, tá? Ó, colocar o 1, que abriu o Zap, deu correto, foi pro caminho 1. Colocar de novo para rodar. 3, o TikTok, né? Agora eu vou escolher um número que não existe aqui, ó. Certo? Eu vou escolher um número que não existe, algo que não exista, né?
sei lá, escolher que ele fala 1 para Zap, 2 para o Insta e o 3 para o TikTok. Até agora só tem esses 3. Se eu escolher uma outra coisa, colocar um 4, por exemplo, ou um 5, vou colocar um 5 aqui, o que vai acontecer? Ele vai para qual caminho? Ele vai para esse último caminho aqui, pessoal. Por quê? Ele vai fazer todos os testes, ó. Ele vai testar. Vou colocar o 5, ele vai testar. 5 é igual a 1? Não. 5 é igual a 2? Não. 5 é igual a 3? Não. Então, ele fez todos os testes, não é nenhum desses. Aí ele vai para o último aqui, ó. Que é o que restou, é o resto, né? Ó. Não existe nenhum programa selecionado, tá? E aí, respondendo a pergunta aqui, pode repetir o ELIF no código? Sim, né? Eu falei lá na parte teórica que se você tem mais de 2 escolhas, a par de 3 escolhas para cima, para frente, 4, 5, 10, 20, 1000, você vai ter o ELIF, certo? O ELIF para cada resposta. Mas sempre o primeiro é o IF, tá, pessoal? Sempre o primeiro é o IF. Você não pode nunca, nunca, nunca começar com ELIF. Sempre começa com IF. As demais respostas é o ELIF. E aquilo que, digamos assim, não tem resposta, mas você quer colocar uma mensagem de erro ou uma mensagem que não existe aquilo, que a pessoa digitou algo errado, aí você utiliza o else, né? Quais são os 3 caminhos que eu determinei? 1 do Zap, o 2 do Insta e o 3 do TikTok, né? Eu criei esses 3 caminhos. Se a pessoa quer insistir, quer ir para um caminho que não existe, que foi o caso aqui do 5, aí eu digo, ó, não existe isso, não existe esse caminho, não existe essa coisa que você está querendo selecionar, digamos. É isso, né? O else é esse extra, tá? Como eu falei, né, pessoal? O else é o único que não tem teste. Tudo isso aqui é teste, ó. Veja que o if tem um teste para fazer, o elif tem um teste para fazer, tá? O else não tem teste. É o único que não precisa. E se você botar, vai dar um erro, certo? O else é a resposta, a sobra da resposta, né? Digamos assim, entre aspas, tá? Então, a dica, né, baixe o material, veja o material que eu coloquei. O mesmo códigozinho que eu fiz, o da lâmpada, né? Tem o códigozinho do outro, lá da pizzaria, eu fiz também, tá lá. Peço que você refaça eles, coloque aí no seu celular, né? Do jeito que tá aí, você vai programando, para você ver, né? E aí você tenta todos os caminhos, ó. Né? Vai fazendo para tentar todos os caminhos para você conseguir entender, tá? Veja aí, tem uma outra aqui também, um outro códigozinho que você pode tentar colocar, né, no seu celular para dar certo, que é um exemplo mais clássico também de códigos de decisões, para você saber se está aprovado ou não, né? É um códigozinho bem legal, tá? Vai dar 2 respostas só. Então, tente fazer esses códigos que tem no material para você entender. E aí, na próxima aula, na próxima terça-feira, e aí você, com essa aula, com o material, você tenta fazer os códigos lá da prática 4, ok? Vai tentando fazer porque fica melhor quando surgir uma dúvida, né? Você tá um pouquinho mais na frente quando a gente for tirar as dúvidas, né? Você já consegue entender o geral, o grosso. E aí, na próxima terça, pessoal, a gente vai cair lá naquelas questões, nas 6 questões que eu deixei, a aprimorar aqui a ideia desse lado aqui das estruturas de decisão, tá bom? No mais, muito obrigada por estarem aqui, né? Bom resto de dia, estudem, tá? E qualquer dúvida, pergunta lá no Zap.